Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça com paz de Jesus encha o seu coração. Que alegria poder estar na casa de Deus, entre os filhos de Deus, para poder abrir a palavra de Deus e ouvir a voz do poderoso Deus. Vamos abrir esta poderosa palavra de Deus na primeira carta que escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Nossa nova série de estudos está em primeira carta de João e agora nós vamos estudar os versos 5 a 10. Na última parte do seu boletim, na última página do seu boletim, tem um espaço onde você pode anotar as informações que você julgar pertinente para o nosso núcleo missionário da quarta-feira. Na quarta-feira, nós estaremos conversando sobre o que aprendemos do nosso encontro neste domingo, se Deus quiser. Vamos juntos? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, chamamos a Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você viu quantos se tem nesse texto? Pode refazer a sua leitura. Anota aí, porque na quarta-feira a gente tem oportunidade para conversar sobre isso. O texto começa nos afirmando que Deus é luz. Esta é a natureza de Deus. Se você olhar para o início da Bíblia, você vai ver que Deus olhou para o que nós chamamos de terra hoje, tudo era escuridão, e Deus disse: haja luz. Treva é o contrário de luz. O que havia nas trevas? Lembra do que havia nas trevas? Pode ir enumerando. Nada. Nada sobrevive nas trevas. Nada, verdadeiramente nada sobrevive nas trevas. Contam os pesquisadores que até as pequenas árvores que existem no fundo das cavernas são raras, fraquíssimas, e quando produzem frutos, são frutos mínimos. As cavernas e o lugar escuro servem para esconderijo, apenas por um breve tempo. Por isso disse Deus: haja
E depois que houve luz, Deus disse: haja isso, aquilo, aquilo outro. A condição para ver qualquer coisa é que haja luz. Porque se não houver luz, tudo morre. João começa descrevendo que a natureza de Deus é por si luz, que Jesus é esta luz. Ainda diz que a genuína característica da luz é que ela se difunde por si mesma. Ela não depende de nenhum outro elemento. Aonde a luz chega, tudo se dissipa. Quando estava aqui o moço pintando a parte lá de cima desta parede, ele trabalhava com uma lanterna. E foi muito bom. Depois que ele emassou um bom pedaço da parede lá em cima, ele colocou-se no andaime, ligou a lanterna e saiu procurando defeitos. O moço que o contratou mandou embora. Se você olhar essa parede aqui, 1 metro para cima, é bem diferente do restante da parede. Muito diferente. A parte de cima é perfeita, porque ele ia tirando os defeitos com a lanterna. O outro não, o outro chegou e fez, emassou a parede, raspou, lixou rapidamente. Um levou uns 2 ou 3 dias para fazer 1 metro aqui. O outro levou 1 semana para fazer a parede toda e entrou para diante das outras paredes. A luz mostra todos os defeitos da obra dos homens, de toda a obra da criação. Por isso, é que quando João diz que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma, ele está expressando a presença gloriosa de Deus. Diz que não há nada tão glorioso como o brilho da luz que penetra nas trevas e nos fala do esplendor radiante desta glória onde Deus habita. Deus é luz, fala de pureza, de santidade, fala daquele que guia os homens pelos caminhos mais diversos, e a luz tem esta função, guiar os homens para que eles não se percam no caminho das trevas, não se percam nos pecados deste mundo, não se percam nos problemas cotidianos, mas que eles encontrem o rumo da existência, da santidade, da paz e da alegria. Deus é luz significa dizer que a sujeira, a maldade, o dolo, a inveja, a porfia, que nunca seriam vistos na escuridão, agora ficam a descobertos, porque Jesus veio a nós. E se Jesus é luz, ele disse aos seus discípulos de maneira muito segura: quem me segue não andará em trevas. Seguir a Jesus é saber para onde estamos indo, é conhecer o rumo da nossa existência, é saber que o céu é a minha casa. Eu estou certo para onde estou indo. A escuridão, ao contrário, é hostil. Em Deus não há treva nenhuma. Por isso é que João faz questão de frisar
no versículo 5, no versículo 6. Em Deus não há treva nenhuma. Se não há treva nenhuma, nós precisamos aprender que esta existência de Jesus Cristo, ela deve promover, este encontro com Jesus Cristo deve promover no coração do homem uma experiência tão gloriosa que qualquer coisa que seja pecaminosa nos cause ojeriza, nos cause espanto, nos cause angústia e afastamento. É preciso andar nesta luz. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos que vivem em Éfeso, dizendo que uma vez que eles foram trevas no passado, agora, porém, eles são luz no Senhor. Ainda o mesmo apóstolo, escrevendo aos Colossenses, diz que Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é luz. Os cristãos precisam trazer à memória que antigamente nós andávamos nas trevas, mas agora precisamos andar na luz. Deus é luz. E aqueles que são de Cristo Jesus precisam andar nesta luz em tudo quanto pensam, falam ou fazem. Então o apóstolo aperta o passo para dizer, e aí vai o nosso primeiro ponto. Se Deus é luz, os cristãos devem andar na luz. Andar na luz significa dimensionar a nossa existência dentro de um novo padrão, dentro de uma nova perspectiva. Tudo aquilo que a escuridão proporcionou até encontrarmos a Cristo deve ficar esquecido e termos uma nova alegria, uma nova motivação, uma nova razão pela qual lutar, viver e despontar. As trevas expressam ignorância da vida que Jesus Cristo veio trazer. Jesus convoca os seus amigos a andar na luz para que as trevas que nos rodeiam sejam vencidas em todo o tempo. Jesus é luz e veio para que aqueles que creem nele não sofram com os problemas das trevas. Saibam por onde estão andando, tenham um dimensionamento exato para onde estão indo. Sem a luz de Cristo, o mundo é um caos desordenado, vazio, no qual a vida não tem sentido. Porque quem vai sem Jesus não sabe para onde está indo. Diz o escritor de Provérbios, no capítulo 3, que quem anda de noite, quem anda na escuridão, não sabe para onde vai, tropeça e cai. Mas quem anda na luz, anda seguro e tranquilo. A imoralidade, que era a experiência de alguns cristãos de hoje e no passado, era a experiência do passado, agora precisa ser banida da mente, do coração. Uma vez que ela não pode mais ser expressada nas atitudes, mas ela precisa ser arrancada da mente e do coração. E daí, às vezes, leva mais tempo para ser banida. Mas precisa ser largada, precisa ser abandonada, precisa ser iluminada pela luz de Jesus. E quando nós falamos destas coisas que precisam ser iluminadas pela luz de Jesus, só tem uma maneira desta luz penetrar na nossa mente e no nosso coração: lendo a Bíblia, participando
da comunhão, participando da vida da igreja, fazendo oração. Meus irmãos queridos, as trevas separam o homem de Deus. As trevas separam o homem da vida. As trevas separam o homem do seu irmão. Por isso é que o nosso segundo ponto nos adverte. Se alguém diz que é da luz, precisa andar como Jesus andou. Precisa amar o seu irmão. Precisa andar junto com o outro. A luz não apenas, Jesus Cristo, a nossa luz, não apenas nos aproxima do Pai, mas nos aproxima do nosso irmão. Hoje pela manhã, enquanto celebrávamos a ceia, trazia à memória o pastor essa lição gloriosa. E o sermão da manhã foi glorioso por isso. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele não apenas resolve o nosso problema com Deus de justificação, mas Ele resolve o nosso problema com o nosso irmão. Porque na ceia nós celebramos que somos um só pão, um só corpo, que temos uma só fé em um só Deus, o qual é Pai de todos, que age em todos e que está em todos. Por isso a ceia não pode ser celebrada em casa. Por isso a Santa Ceia não pode ser celebrada pela televisão. O pastor ministra na igreja, e eu lá em casa pego um cálice de vinho, pego um pedacinho de pão, e quando o pastor ministra aqui na igreja, eu vejo lá pelo meu aplicativo e celebro junto com o pastor. Não, isso não é ceia. Você comeu um pedaço de pão em casa e bebeu o vinho que você selecionou para beber, mas não é ceia. Porque a ceia é a celebração da comunhão da luz. Quando a igreja se reúne, ela está dizendo para o mundo: eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, e eu testemunho hoje, perante os irmãos, perante os visitantes, perante todos os que puderem ver e assistir, que nós somos um corpo, uma família, o corpo chamado de cristão. Se alguém diz que é de Deus, este tal deve andar na luz, porque Jesus é a nossa luz. Devemos andar na luz. Quem não anda na luz tropeça e cai. Para ter comunhão com Deus, que é luz, a pessoa precisa gastar a vida, gastar tempo de comunhão com Deus na leitura, na oração, gastar tempo com os irmãos, conversando, jogando conversa fora. Mas enquanto conversamos, como no almoço hoje, tão gostoso, quanta coisa muda no nosso coração, na nossa mente, quando apenas conversamos conversas sadias e amigas, é a família de Deus sentada na mesa. Charles Dodge disse que a igreja é uma comunidade de pessoas que, crendo no Deus de pura luz e bondade, aceitam como obrigação serem bons uns com os outros. O cristianismo é assim, algo para ser vivido, seguido nos seus princípios.
E a Bíblia é o seu livro de fé e prática que deve ser obedecido. A Bíblia não é um livro para nós lermos e disso eu gosto e daquilo eu não gosto. É um livro para ser lido e obedecido. Deus não pergunta se eu gosto. Ele diz, faça. Não faça. Vá ou não vá. Ao crente, ao cristão de fato, é possível, meu irmão, e este era um problema que estava acontecendo nos dias em que o apóstolo João escreve isto, que as pessoas se julgavam intelectuais, poderosas, superiores aos outros. Hoje nós diríamos que é um supercrente, não é? Ele é um supercrente, então ele não peca. Então, ele não transgride. O apóstolo João escreve para dizer que é possível que uma pessoa seja perfeitamente ilustre, nobre, rica, muito culta, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa de uma moral fracassada, de um coração sujo, de um coração que vive a fazer o mal. Para o cristão, a verdade é algo que primeiro deve descobrir e depois obedecer. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, então vai desejar caminhar na luz, andar como Jesus andou e fazer a obra enquanto está de dia, antes que venham os tempos mais difíceis. Os versículos 6 e 7 nos advertem a pensar na nossa vida como a confessarmos os nossos pecados. E aí tem provas da verdade. Se Deus é luz, aqueles que conhecem a Cristo devem andar na luz, e se andam na luz, precisam confessar a Jesus diante dos homens, é o nosso segundo ponto. Jesus é a nossa luz. Se realmente andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, e aqui começam as condicionais. Se andarmos na luz. Há muitas pessoas que dizem ser cristãos, mas as suas atitudes não provam que andam na luz. Os seus pensamentos não revelam que andam na luz. Ao contrário, os seus pensamentos são maus, as suas atitudes são más, o seu proceder é corrompido. São crentes do templo. São membros da igreja e às vezes são bons dizimistas. Às vezes também são bons críticos do templo. São severos contra os problemas dos outros, contra as fraquezas dos irmãos. A respeito desses tais, Jesus, olhando para eles, chamou-os de hipócritas. Você sabe que é um hipócrita famoso dos nossos dias? Qual é o hipócrita mais famoso dos nossos dias que você conhece? Quando eu era jovenzinho, eu gostava de assistir dois hipócritas fantásticos, Tarcísio Meira e Cláudio Marzo. Os caras eram hipócritas.
Eles representavam de uma maneira tão dinâmica as coisas que você era capaz de amá-los num dia e de odiá-los no dia seguinte. Qual é o grande hipócrita que você conhece hoje? Do cinema, do teatro. Esses dois personagens faziam parte da televisão na época em que eu era jovenzinho. Hipócritas. O excelente ator é um hipócrita. Ele representa alguma coisa que, na verdade, ele não é. Mas eu não posso falar de hipócritas de púlpito, porque eu conheço também alguns. Meu irmão, minha irmã, precisamos entender que Deus não quer de nós que sejamos atores do templo. Deus quer de nós que andemos em comunhão uns com os outros. E que a nossa comunhão seja de sinceridade, de partir o pão, de chorar uns com os outros. E o apóstolo João está escrevendo para uma comunidade bem dividida, em que tinha o Senhor Todo-Poderoso, dono do comércio, dono das fazendas, donos dos escravos, e os escravos, que sentavam juntos na igreja. E ao sentarem juntos na igreja, ainda lá na igreja se tratavam como senhor e escravo. Por isso a ênfase de João tão intensa para dizer que a verdade divina precisa entrar no nosso coração para que aprendamos, porque se mantemos comunhão com Jesus Cristo e andarmos nas trevas ou praticarmos as obras das trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vem a segunda condicional, versículo 7. Se, porém, segunda condicional, andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E aqui vem o nosso terceiro ponto. Porque se mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se não mantemos comunhão uns com os outros, leia o versículo. A condicional é clássica, é clara, é objetiva. Ela não está aqui por acaso. Ela está aqui para nos advertir da comunhão do corpo de Cristo. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vou fazer a versão ao contrário. Pode ficar com a sua Bíblia aí. Se, porém, não andarmos na luz, como Jesus está na luz, não mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, não nos purifica do nosso pecado. De que lado você vai ficar? O que isso implica na sua vida? Como isso transforma o seu coração? Como isso pode produzir novidade na minha mente, no meu coração? Eu preciso, então, entender que o que importa não é apenas o que eu faço no templo. No templo eu suporto. Eu não sento perto, mas eu sento no mesmo templo. Mas do templo para fora, eu entro no meu carro. E você vai de bicicleta? Vai a pé. Sei lá como você vai como você quiser.
Entendeu? Se você passa necessidade, o problema é isso que o texto está tratando de nós. Meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo não foi vertido em vão. O sangue de Jesus Cristo foi vertido para nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz para nos unir. O sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz para nos tornar povo santo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem muita gente fazendo inutilidade o sangue de Cristo vertido na cruz. Terceira condicional. Se dissermos que não temos cometido pecado, a nós mesmos nos enganamos. Você conhece gente que não peca? Eu conheço alguns que dizem que não pecam, nunca pecaram. É verdade. Quando você fala com ele que todos nós somos pecadores, ele diz assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém, então eu não peco. Porque eles só trazem à memória o pecado que está na mídia. Ele não lembra que ele aprendeu, seja na igreja presbiteriana, seja na igreja batista, não importa a cor, seja na igreja romana. Ele não lembra do catecismo que ele olhou lá, que pecado é transgressão da lei de Deus ou qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. E onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia. Mas por que ele não lembra disso? Porque ele leu isso quando fez catequese, quando ele fez a primeira comunhão, quando ele fez a profissão de fé numa igreja evangélica. E depois ele esqueceu, jogou fora o catecismo, jogou fora a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é o perfume de domingo, não é isso? Você sabe de gente que usa a Bíblia como perfume de domingo? É o perfume de domingo, gente. Aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Excelente desodorante. Ó. É para isso que serve, não é não? Ou então serve para ficar espantando mosquito, colhendo mosquito lá dentro de casa, aberto em qualquer texto que eu amo. Não é para isso, gente. É para que as palavras que estão aqui escritas saltem daqui, entrem aqui e permaneçam aqui, para gerar vida, e vida em abundância. E aí João nos convida ao terceiro ponto que nós temos para guardar neste dia. E aí eu vou terminar por aqui com o terceiro ponto. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é luz. Quem conhece a Deus na pessoa de Jesus, deve andar na luz. Deve confessar a Jesus de maneira tão dinâmica que o outro seja alvo do nosso perdão. E agora deve confessar a Jesus os seus pecados. Na liturgia cristã evangélica, nós temos sempre o momento de confessar os pecados. Eu acho que é o momento mais rápido na igreja. Na minha casa é o momento que eu demoro mais. Mas na igreja tem se tornado o momento mais rápido. A gente diz assim, o pastor hoje de manhã diz assim: eu quero pedir ao irmão que depois de 2 minutos ore
uma oração de gratidão pelo perdão. Entregou o microfone para o irmão, fez a oração dele. Sabe por quê? Não sei. O irmão estava com pressa, o irmão não entendeu direito. Mas quando nós vamos fazer a nossa oração de confissão de pecados, o que é que você faz? Como é que você confessa pecado? Desde criancinha eu aprendi na igreja a confessar pecado assim, você quer ver? Senhor, perdoa todos os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Está perdoado, irmão? Está perdoado sim, está perdoado, em nome de Jesus está perdoado. Mas o que o texto diz não é para pedir perdão de pecado por atacado, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, então é a hora de lembrar, porque quando nós lembramos do pecado cometidos, como diz o pastor hoje de manhã, é educativo. Quando eu lembro do que eu fiz, eu digo, Senhor, eu não podia ter aborrecido aquele irmão, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, Senhor, para não fazer isso de novo. Ah, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa quando eu passei à frente de todo mundo para almoçar e eu não esperei a minha esposa. Então, quando eu paro para confessar, eu lembro, e isso é educativo. A próxima vez, eu vou tentar não repetir essa situação. Eu vou lembrar desta situação. Agora, se eu peço por atacado, está perdoado? Está perdoado, porque Deus não cuida destas coisas. Mas o importante é para mim, confessar o pecado e dizer, Senhor, eu levei a caneta da igreja para casa no bolso. Eu trouxe, e aqui é só uma informação, tá, irmãos? Eu trouxe um potezinho assim, na assembleia da igreja, foi em outubro, né? Um potezinho assim, com umas 20 canetas. Essa semana nós estávamos procurando uma caneta, foi um sacrifício. Senhor, me perdoa, porque eu levei a caneta da igreja para casa, tem misericórdia, Senhor. E aí, quando eu trago isso à memória, a hora que eu pegar a caneta de novo ali, e eu peguei uma caneta ali, para fazer uma anotação aqui do lado, e eu fiz a anotação aqui do lado, mas quando eu acabei de usar a caneta, eu já pedi ao pastor, devolve lá para a mesa para mim, porque é educativo. Eu pensei mal, Senhor, perdão. Tem de haver este momento em que nós paramos e contamos para Deus as coisas boas que nós fizemos, mas também aquilo que nós fizemos errado. Tem misericórdia, Senhor, de mim que sou pecador, porque as mentiras, João começa a ressaltar aqui as mentiras que eram comuns entre aqueles que achavam que não tinham de confessar seus pecados. Um diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se dissermos que nunca pecamos e não temos cometido pecado nenhum, chamamos a Deus de mentiroso, que diz que todos pecaram. De que lado eu estou, de que lado você está? Se você está do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, você anda na luz. Se você anda na luz, você mantém comunhão com seus irmãos. Se você mantém comunhão com seus irmãos, você confessa seus pecados a Jesus. E se você confessa seus pecados a Jesus, você mantém comunhão com Deus, que traz paz para a sua vida. O homem que diz que realmente nunca pecou, seu erro é que pensa no pecado como uma classe exclusiva. E João condena, porque diz que
essa pessoa chama Deus de mentiroso. João não está dizendo que esta pessoa, João não está condenando aqui uma pessoa como eu e você, que sabemos que somos pecadores, que tentamos seguir a Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, mas que tropeçamos e caímos. E aqui é uma coisa muito interessante que um comentarista da Bíblia chamado William Barclay diz assim: uma pessoa pode ser um músico muito ruim, pode reconhecer que é um músico muito ruim, mas ainda assim permanecer apaixonado pela música. Assim eu e você podemos saber que não somos o crente que devíamos ser, não procedemos diante do mundo como devíamos proceder, mas continuamos apaixonados por Jesus Cristo e queremos seguir a Jesus, custe o que custar. Queremos andar com Jesus dia após dia. Não há dúvida nenhuma, nem defeito nenhum em Jesus. Ele é Deus, Ele é luz. Não fica nada escondido onde Jesus passa, porque a luz de Jesus ilumina todas as coisas. Devemos então andar na luz. O fruto da luz gera em nós perdão entre os irmãos, crescimento em graça e santificação. Gera em nós a necessidade de confessarmos os nossos pecados a Jesus. Se negamos o nosso pecado, enganamos a nós mesmos, chamamos Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, somos perdoados, somos amados e somos levados à comunhão na casa do Pai. Que Deus muito te abençoe.